espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês se lembram de A Ilíada, um dos 2 poemas épicos da Grécia Antiga, atribuída a autoria a Homero, narrador dos acontecimentos decorridos no período de 51 dias, durante o 9º dos 10 anos da Guerra de Troia, conflito que visava a conquista de Troia, cuja origem está na ira de Aquiles. Hoje vamos conversar sobre essa obra magnífica. Mas antes, vocês já sabem, vocês vão se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar, curtir o trabalho da gente e comentar com seus filhos, familiares, amigos e por aí vai. Agora vocês também podem acessar os nossos conteúdos no Instagram, @Sobrevivência em Livros. Amigos, a obra A Ilíada é atribuída a Homero, que os estudiosos acreditam ter vivido no século 8 a.C. na Jônia, hoje região da Turquia. Então não é a Grécia atualmente. E constitui o mais antigo e extenso documento literário, tanto da Grécia quanto o do próprio Ocidente, ainda que se discuta a verdadeira autoria e se de fato Homero tenha existido. O poema se desenvolve em torno da Guerra de Troia, que provavelmente ocorreu no século 13 a.C. O nome Ilíada é derivado de Ilion, antigo nome de Troia. A primeira denominação é uma homenagem a Ilos e a segunda a Tros, seu pai, ambos ancestrais lendários do rei Príamo. A Ilíada e a Odisseia são atribuídas a Homero e reunidas pelo estadista ateniense Pisístrato, que compilou todos os poemas épicos. Desempenharam, então, um papel fundamental na importância da educação grega à época, já que as qualidades dos heróis épicos passaram a servir como paradigma de comportamento e dignidade à sociedade. Um verdadeiro exemplo, pessoal. Amigos, a Ilíada é uma obra colossal, sem trocadilhos, composta em uma mistura de dialetos que resultou uma língua literária artificial nunca falada na Grécia, com 15.693 versos. Sua origem está na tradição oral da época micênica, entre 1600 a.C. a 1100 a.C., e era cantada pelos aedos, que eram artistas que cantavam epopeias ao som de liras. A palavra aedos, aidos, significa cantor. O próprio Homero teria sido um aedo. Só bem mais tarde, os versos foram compilados numa versão escrita, já no século 6 a.C., lá em Atenas. Pouco depois, os estudiosos da Biblioteca de Alexandria, no Egito, dividiram o poema em 24 cantos. A Ilíada, considerada a obra fundamental da literatura ocidental e uma das mais importantes da literatura mundial, tornou-se, ao lado de Odisseia, paradigma da poesia épica, a ponto de inspirar autores clássicos como Virgílio em seu poema Eneida. Além disso, influenciou a cultura clássica em áreas como a historiografia, na temática bélica e na estrutura das narrativas historiográficas. Além da historiografia, também a filosofia, sendo profundamente estudada na Grécia Antiga como parte da educação básica daquela época. E posteriormente, vejam bem,
até no Império Romano. A Ilíada, meus amigos, é um longo poema que traz uma vasta quantidade de personagens da mitologia grega. Algumas dessas personagens fazem parte do nosso cotidiano atual, o nosso cotidiano atual, pois já vimos várias dessas personagens em filmes ou séries, como Percy Jackson ou personagens da DC Comics ou da própria Marvel, com referências a esses grandes heróis. Para quem não se lembra, algumas personagens principais que aparecem em A Ilíada são Aquiles, príncipe de Fítia, líder dos Mirmidões, herói e melhor de todos os guerreiros. Ele era filho da deusa marinha Tétis e do mortal rei Peleu. Sua ira é o tema central de A Ilíada. Em um duelo, ele mata Heitor para vingar a morte de Patroclo. Agamenon, rei de Micenas e comandante supremo dos aqueus, que são os antigos gregos. Sua atitude de tomar a escrava Briseis de Aquiles é o estopim do desentendimento entre eles. Odisseu, ou Ulisses na mitologia romana, é o rei de Ítaca, considerado astuto ou ardiloso. Frequentemente faz o papel de embaixador entre Aquiles e Agamenon. Foi ele que teve a ideia de fazer uma armadilha aos troianos. Ele é a personagem principal de Odisseia. Texto também atribuído a Homero, que narra a volta de Odisseu a Ítaca. Ajax ou Ajax, depois de Aquiles, é o mais forte e hábil dos guerreiros gregos, praticamente imbatível. Graças a ele, os gregos lucraram muitas vitórias sobre os troianos. E uma curiosidade, meus amigos, em 1894, estou falando do século XIX, agora, recente, quando o futebol começou a se tornar popular na Europa e no mundo inteiro logo depois, alguns amigos de Amsterdã, lá na Holanda, formaram um time de futebol chamado Union. Mas, naquele mesmo ano, inspirados pela mitologia grega, decidiram trocar o nome para AFC Ajax dos Países Baixos, que viria a se tornar um dos maiores clubes da Europa. Uma outra curiosidade que envolve Ajax é que ele tem o apelido de judeu. Isso porque antes da Segunda Guerra, os clubes que jogavam contra ele em Amsterdã tinham que passar pelo bairro judaico chamado Judenburg para chegar ao estádio do Ajax. Durante o período da guerra, o clube ajudou a esconder muitos judeus em suas dependências. Por fim do século XX, os torcedores do Ajax passaram a levar bandeiras de Israel para os jogos. Infelizmente, nos jogos fora de casa, especialmente contra o FC Utrecht, o Feyenoord e o ADO Den Haag, os torcedores desses times, como tem muitos idiotas em muitos lugares do mundo, passaram a cantar canções antissemitas para provocar os torcedores do Ajax. Não que eles fossem antissemitas, mas a estupidez humana bateu-lhes a porta e eles abriram. Isso se reflete gerando muitas punições severas por parte da Federação Holandesa de Futebol para esses clubes e judiciais para os torcedores flagrados. Muita estupidez, né? Temos também Ajax, filho de Ileu, que durante a Guerra de Troia desempenhou um papel fundamental. Foi um dos guerreiros que estava dentro do cavalo de Troia. Diomedes, príncipe de Argos, os argonautas. Ele comandou a frota de navios de seu reino e participou ativamente do cerco, da pilhagem e do saque a Troia.
Menelau, rei de Esparta, marido de Helena e irmão mais novo de Agamenon. Os gregos antigos, como eu já falei para vocês, se denominavam aqueus, pois eram compostos por diversos povos e reinos que compartilhavam língua e cultura parecidas. Homero se referia aos aqueus como dánaos. Os termos gregos ou helênicos surgiram muito tempo depois. Os escritos dos aqueus narram que a Guerra de Troia foi um fato histórico por volta de 1200 a.C., no período micênico, mas alguns estudiosos modernos dos nossos dias têm dúvidas se de fato ocorreu a Guerra de Troia. Isso porque há pouca ou nenhuma evidência arqueológica da presença grega em Troia, no local indicado por Homero. E também não há nenhum vestígio do ataque grego narrado pelo escritor, que teria durado 10 anos. Até a descoberta de um sítio arqueológico na Anatólia, Turquia, a historiografia moderna acreditava que Troia era, de fato, uma cidade mitológica como é Atlântida. Vejam só, meus amigos, se houve a guerra, teria acontecido quando os aqueus atacaram a cidade de Troia para vingar o rapto de Helena, esposa do rei de Esparta, Menelau, irmão de Agamenon. O historiador Heródoto, do século V a.C., tinha uma outra versão. Helena provavelmente não tinha sido raptada, sequestrada, mas ela teria deixado seu marido espartano, Menelau, para fugir com o amante troiano Paris por escolha própria. De acordo com a lenda, Zeus e seu irmão Poseidon queriam a ninfa Tétis, a deusa do mar, como esposa. Porém, Prometeu profetizou que o filho da deusa seria mais forte que o seu pai. Então os deuses irmãos obrigaram Peleu, um mortal já idoso, a se casar com Tétis para que seu filho nascesse apenas um humano fraco. Assim que a criança nasceu, Tétis, para tornar sua natureza mortal forte, mergulhou o bebê nas águas do mitológico rio Estige, o rio infernal no Hades. Imediatamente, as águas transformaram-no num ser invulnerável, menos no calcanhar, pois a mãe o segurou para mergulhá-lo no rio. Eis a origem da famosa expressão calcanhar de Aquiles, que significa ponto vulnerável, ponto fraco. Dessa maneira, Aquiles tornou-se o mais poderoso dos guerreiros, mas era mortal. Anos depois, sua mãe profetizou que ele poderia escolher entre dois destinos: lutar em Troia e alcançar a glória eterna, mas morrer ainda jovem, ou permanecer em sua terra natal e ter uma longa vida, mas caindo no esquecimento. Todos os deuses foram convidados para as bodas de Peleu e Tétis, menos Eris, ou discórdia. E aqui uma curiosidade, meus amigos. Eris, na mitologia grega, era a deusa da discórdia. Seu equivalente romano é discórdia. Eris encontra uma oposição na deusa grega harmonia, que é concórdia na mitologia romana. Muito interessante, né, meus amigos? Então, ofendida, a deusa Eris compareceu invisível e deixou um pomo de ouro numa mesa com a inscrição: para a mais bela. Empolgadas, as deusas Hera, Atena e Afrodite logo disputaram o pomo e o título de a mais bela, para vocês verem como a vaidade feminina é antiga. Então Zeus ordenou que o príncipe troiano Paris, que estava sendo criado como um pastor,
resolvesse a disputa. Para ganhar o título de a mais bela, Atena ofereceu a Paris força na batalha. Hera ofereceu o poder e Afrodite o amor da mulher mais bela do mundo. E vocês sabem quem foi a escolhida? Paris deu o pomo para Afrodite e ganhou sua proteção. Porém, atraiu para si o ódio das duas outras deusas e contra Troia. A mulher mais bela do mundo era Helena, filha de Zeus com Leda, que era esposa de Tíndaro, rei de Esparta. Helena tinha vários pretendentes, que incluíam os maiores heróis da Grécia. Mas Tíndaro, seu pai adotivo, tinha receio de decidir em favor de um deles e enfureceu os outros. Finalmente, um dos pretendentes, Odisseu ou Ulisses, rei de Ítaca, resolveu o impasse propondo que todos os pretendentes jurassem proteger Helena e seu futuro marido escolhido por ela, quem quer que ele fosse. Assim, Helena escolheu Menelau, que se tornou o rei de Esparta. Em uma missão diplomática em Esparta, Paris se apaixonou por Helena e os dois fugiram para Troia. Irado e precisando de ajuda, Menelau lembrou daquela promessa aos antigos pretendentes, o juramento que eles haviam feito. Então, Agamenon comandou um exército de 1000 barcos e cruzou o mar Egeu rumo a Troia. Os navios gregos aportaram numa praia perto de Troia e os guerreiros iniciaram um cerco que duraria 10 anos e um elevado saldo nada positivo. Milhares de vidas dos combatentes de ambos os lados. Até que ele teve uma brilhante ideia. Odisseu teve uma brilhante ideia que se tornaria famosa para todo o sempre. Um gigantesco cavalo de madeira seria feito e ali dentro estariam vários bravos soldados. O cavalo foi colocado à porta da cidade, governada por Príamo. Desse jeito, os gregos conseguiram invadir Troia e vencer a guerra. E todos nós conhecemos o famoso cavalo de Troia. Meus amigos, é muito comum ocorrer confusões entre as histórias das duas obras mais importantes da literatura grega. Então é preciso saber que a Ilíada narra fatos relacionados diretamente com o conflito de Troia e suas consequências trágicas para a história da Grécia. Já a Odisseia relata o retorno do herói Odisseu para casa e de todos os desafios que encontrou ao longo da jornada de retorno depois do fim da Guerra de Troia. Então, meus amigos, como vimos, a Odisseia se passa durante o 10º ano da Guerra de Troia e trata da ira de Aquiles sendo causada por uma disputa entre o próprio Aquiles e Agamenon, comandante dos exércitos gregos em Troia, e consumada com a morte do herói troiano Heitor ou Héctor, terminando com o seu funeral. E ainda que o Homero faça diversas referências a vários mitos e acontecimentos prévios, substancialmente presentes na cultura grega, a história da Guerra de Troia não é contada integralmente. Por isso, meus amigos, ter prévios conhecimentos de mitologia grega e sobre a guerra são relevantes para a compreensão de A Ilíada. E nós estamos cercados de várias formas em nosso cotidiano, sejam eles em propaganda, filmes, séries, da mitologia grega. Mas é isso, meus amigos. Desejo Shabbat Shalom Mevorach, um sábado abençoado e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!